Billy Joe had a farm down by the creek. Didn't pay his taxes, a habit he'd keep. IRS man came knocking at his door. Billy grabbed his revolver, couldn't take no more. Shot rang out like thunder in the sky. Down went the agent, Billy had to fly. Packed up his truck with all he could hold, headed for no tax place where the beer's ice cold. Shot rang out like thunder in the sky. Down went the agent, Billy had to fly. Packed up his truck with all he could hold, headed for no tax place where the beer's ice cold. No tax place where the sun always shines, where a man can live free on his own plowed lines. No tax place where the beer is cold, a running outlaw's dream with a heart of gold. Crossed state lines with the law on his tail, didn't look back, couldn't afford to fail. Found a hidden road off the beaten way, reached no tax place at the break of day. In no tax place, the folks understood a man like Billy just doing what he could. They welcomed him in, gave him a side glance. Around here, son, you got a second chance. No tax place where the sun always shines, where a man can live free on his own plowed lines. No tax place where the beer is cold, a running outlaw's dream with a heart of gold. Where a man can live free on his own plowed lines. No tax place where the beer is cold, a running outlaw's dream with a heart of gold. Já vai começar. As piores notícias do Brasil e do mundo com Rafael dos Anjos. Rádio GRUFM. Procurando bons motivos para não fugir. Mas tá difícil? Esse programa não é recomendado para pessoas que acham que o imposto é baixo. Em caso de suspeita, um psiquiatra deverá ser consultado. Meu Deus, como eu odeio imposto. Última saída é no GRU. Última saída é no GRU. Última saída é no GRU. GRUFM. Bom dia, senhoras e senhores, são exatamente 11 horas da manhã, repito, 11 horas da manhã, e hoje é o primeiro dia, né, a primeira segunda-feira do ano e a primeira edição do GRUFM também, cara. Fica com a gente porque hoje tem entretenimento de qualidade, com muita notícia ruim, que você ainda que tá trabalhando, você que tá almoçando, dormiu até mais tarde, senta aí, coloca o fone, relaxa. Nós vamos falar hoje sobre fuga de capital, fuga de ricos, se é mito, se não é, qual que é a tendência desse ano, né? O que que a gente pode esperar, cara, da coleção outono-inverno tributário, né? Mas antes, esse é o programa piloto e algumas perguntas, cara, devem ser respondidas. Vai deixando o que que você achou do cenário aqui, né? Nosso cenário virtual, né? Por que GRUFM? Porque, obviamente, a última saída do Brasil é Guarulhos, né, galera? Piada idiota. E o nome deve mudar, porque eu descobri ontem que já existe uma rádio chamada Rádio GRUFM. Então, vamos chamar aí essa rádio, por enquanto, de Cumbica FM para tomar uma notificação extrajudicial, né? Então, mas o que é essa live? E eu te falo assim, live não, cara, é programa. Me compara com essa galerinha que só faz live para vender alguma coisa, só que é um programa sério de entretenimento, sobre impostos, sobre política, sobre investimentos, e a gente vai trazer muita coisa nova, muita coisa diferente, né? Sobre como isso afeta a sua vida e o que você pode fazer para organizar o seu patrimônio, para melhorar a sua vida e fugir desse manicômio que é o Brasil. E como funciona, Rafael? Você vai ficar só falando aí? Não, galera, eu não vou ficar só falando. A ideia é que esse programa aqui, ele tenha quadros, ele tenha entrevistas, ele tenha coisas diferentes, VTs editados,
Sim, cara, a gente vai ter VTs editados também, vídeos editados, que eu sei que a galera gosta de consumir mais aqui no meu perfil, né? Justamente para trazer as notícias, o conteúdo de uma forma mais leve e divertida. E eu posso te dizer aqui que eu tive basicamente 2 fontes maiores aqui de inspiração, né? Por incrível que pareça, eu tive como fonte de inspiração Ratinho, né? Não que eu assistisse Ratinho e nem SBT, mas, pô, eu não lembro exatamente quem me falou sobre um programa que ele tava acompanhando. Não lembro se foi ouvir algum podcast ou se foi meu pai que me falou isso. Mas eu lembro de alguém ter me falado que o Ratinho tava comentando sobre o Silvio Santos logo depois que ele faleceu. Que assim, cara, é muito difícil a TV dar certo hoje em dia, do jeito que ela deu com o Silvio Santos. Porque o Silvio Santos era uma pessoa que consumia o que ele gostava. Ele produzia o que ele gostava de consumir. E hoje na TV não funciona bem assim. Porque hoje as pessoas que produzem TV, hoje as pessoas que produzem conteúdo, cara, elas não consomem aquilo. Então eu falei, putz, tô fazendo muito conteúdo aqui de Reels, muito conteúdo curto, sendo que não é o tipo de conteúdo que eu gosto de consumir. Então eu trouxe essa vibe aqui justamente para um conteúdo que eu gosto mais de consumir, né? Voltado para um conteúdo mais longo, um conteúdo ali com entrevista, um conteúdo parecido assim com algo próximo do ICL, do Eduardo Moreira, que, pô, assim, dadas as devidas proporções ali do posicionamento político dele, é um cara que eu acho bem interessante, né? O Pretinho Básico, o Pânico, o Saco Cheio do Arthur Petri, eu acho que tem uma galera que produz um conteúdo muito bacana e é o conteúdo que eu gosto de consumir. Então é por isso, né, que eu trouxe um formato um pouco mais longo para a gente poder aprofundar um pouco na conversa, né? Ter um tema específico e para a gente ter algo mais profundo do que um feed que você vai scrollando eternamente e que, pô, às vezes não agrega em absolutamente nada. E eu pensei, pô, vou fazer algo nesse formato, né, em que a gente tem. E eu vou mostrar aqui para você um pouco do que vai ter nesse programa de hoje, alguns dos VTs editados, saca só. Vou fugir, pra onde? Me mandaram um vídeo desse cara dizendo que o aumento de imposto no Brasil não levaria... As pessoas não entendem o que significa o rico sair do Brasil. Eu não tô falando que isso vai ser ruim pra economia ou que ele vai tirar tudo do Brasil. Eu só tô falando... Vai ter imposto até pra quem quer fugir do Brasil. Exit. É basicamente isso aqui, galera. É isso aqui que a gente vai ter nos programas, beleza? E se você quiser participar, pode ficar à vontade para mandar e-mail ou direct com recomendação de notícias, de algum conteúdo que você gostou, de alguma alteração legal que você quer entender melhor, ou então do seu caso, fazendo alguma pergunta. O e-mail vai ser o r.anjos2025@gmail.com, beleza? E a gente vai falar no quadro Chora Que Eu Leio. Vai ficar gravado, Rafael? Cara, vai ficar gravado sim. Eu planejo fazer programas semanalmente, às segundas-feiras. Tô aprendendo como faz transmissão, é algo bem mais diferente do que eu tô acostumado a fazer, né? Que é um conteúdo mais editado, um conteúdo... mais editado mesmo, né, de vídeos curtos e tudo mais. Então, futuramente, eu planejo também uma plataforma por assinatura, que vai se chamar Rota de Fuga, e que eu vou subir esses episódios, né, e teremos programas adicionais, algumas videoaulas ensinando e abrir contas internacionais e proteção de patrimônio. Beleza, galera? Então, esse é o GRU-FM, a última saída do Brasil é sair do Brasil, beleza? Mas antes da gente começar aqui as notícias, antes da gente começar o programa, uma palavrinha do patrocinador. E sim, no primeiro episódio nós temos um patrocinador que é a minha consultoria, a R Anjos Consultoria, a minha empresa de planejamento patrimonial e sucessório no Brasil e no exterior. E para que eu criei essa empresa? Porque eu percebi nesse meio, cara, que quem está investindo, quer construir patrimônio, quer comprar imóvel, cara, o cara às vezes está totalmente perdido. E a maioria dos clientes, ele chega até mim com um tratamento já em mente para o problema dele. Ele quer fazer uma holding, ele quer fazer um offshore, ele quer saber qual que é o melhor país. E eu realmente, cara, eu não sei se essa é a melhor opção. Não é porque eu não quero dar resposta nem nada do tipo. É mais no sentido de pensa se você vai num médico, você tá com a dor no joelho e você fala assim, pô, Rafael, eu vou ao médico. Você já chega no médico falando assim, doutor, qual que é o melhor lugar para eu fazer uma cirurgia no joelho? Doutor, qual que é a melhor cirurgia que eu posso fazer? Cara, essa não é a resposta certa. A pior coisa que pode te acontecer é você achar um doido que queira fazer de fato ali uma cirurgia no seu joelho. Então qual que é a resposta certa? Cara, às vezes é a gente te examinar, a gente entender qual que é a sua demanda, entender por que você tá ali, entender qual que é o seu objetivo patrimonial
para depois fazer um diagnóstico correto e achar qual que é a melhor forma, né, de curar essa doença. Essa é justamente a nossa proposta. Então, se você quiser agendar uma consulta, nós te atenderemos, basta entrar em contato no link da bio. R. Anjos Consultoria é tipo psicólogo do patrimônio, é o primeiro passo para investir no exterior e adquirir bens, é o primeiro passo antes de você contratar assessor ou consultor de investimento. É o patrocinador oficial também desse Cumbica FM, né? Esse nome aqui que eu dei para esse negócio, beleza? E antes, galera, o primeiro assunto, nós vamos falar hoje sobre imposto sobre aluguel, imposto sobre patrimônio, imposto sobre renda, sobre herança, sobre doação, sobre respiração, inspiração. Parece que ano passado a única coisa que a gente escutou nesse país foi imposto. E num país como o Brasil, em que tudo vira palco e tudo vira política, é aí que começam, cara, as discussões binárias. É a famosa esquerda versus direita, é o conservador versus sei lá quem. Toda aquela trama bizarra, política, que eu acho que ninguém gosta. De um lado, pessoas implorando por mais impostos, dizendo que nós temos que tributar os ricos, e do outro, uma multidão enfurecida, dizendo se tributar os ricos, eles vão fugir e o Brasil vai acabar. E aí entra o pessoal com tochas, forcados, enquanto toca aquela música do Shrek, né? Todo mundo puto. E do outro lado tem pessoas dizendo, né, que isso tudo é um mito. Dizendo que é um mito propagado pelos pobres de direita, entre aspas, e que se a gente taxar os ricos, cara, eles não vão fugir. Porque o Brasil, na verdade, tem os menores impostos sobre os ricos. E que é tudo uma grande mentira, um grande complô para que a gente não passe, né, esses impostos e prejudique a população mais rica. Então eu fiquei me perguntando, será que esse aumento de imposto, né, ele faz o rico efetivamente fugir? Será que o Brasil tem mesmo os menores impostos do mundo? E será que será que é um mito, né, essa questão de que se aumentar o imposto o rico foge? Foi nesse momento de reflexão que me mandaram esse vídeo aqui, cara, do José Cobori, que é um youtuber aí de finanças, economia, investimentos, e que eu achei bem interessante o canal dele. Eu realmente não conhecia o canal deles, e brincadeiras à parte, né, tem bastante coisa legal. O intuito aqui não é ridicularizar o cara, mas refletir sobre os pontos que ele traz, sobre a tributação de ricos, sobre a tributação internacional, e tentar entender por que ele está trazendo isso, né? Isso aqui é o José Cobori, e eu vou passar essa parte aqui do vídeo pra gente ver juntos, beleza? Ainda pagam menos do que esses 32,3. Aí quando fala em cobrar imposto sobre dividendos, todo mundo, e o cara vai fugir, vai ser acionista em empresas em outro país. Não, os únicos países que não cobram imposto sobre dividendos é o Brasil e a Eslovênia. Então ele não vai para outro país, porque nos outros países ele paga imposto, tá? Aí fala, imposto sobre herança. Vão taxar agora os super ricos. Vamos fugir do Brasil. Vai fugir para onde? Imposto sobre herança no Brasil é entre 1% e 8%. Vamos aumentar isso aí para 20%, vamos triplicar. Vamos para 20 e tantos por cento, 30%. Vou fugir para onde? Você vai fugir para os Estados Unidos, lá é 40%. Você vai fugir para onde? Para a Alemanha, na Alemanha é 50%. Você vai fugir para a França é 60%. Então, esse terrorismo de se subir, eu vou fugir do país, não vai fugir nada. Ninguém vai fugir daqui, porque vai fugir para onde? Para pagar mais em outro país? Não vai. Então, cara, do jeito que ele fala, tudo faz muito sentido. Mas será que isso tudo é verdade? Será que o Brasil realmente tem os menores impostos do mundo? Será que procede? Foi pensando em responder essas perguntas que eu fiz um VT sobre esse vídeo. Chama aí, galera. Chama o VT Produção pra gente ver juntos isso. Vou fugir pra onde? Me mandaram um vídeo desse cara dizendo que o aumento de imposto no Brasil não levaria o rico a fugir. Eu achei que seria legal dedicar esse primeiro episódio pra gente falar sobre esse assunto. Aí falar, imposto sobre herança. Vão taxar agora os super ricos. Vamos fugir do Brasil. Vai fugir pra onde? Imposto sobre herança no Brasil é entre 1% e 8%. Vamos aumentar isso aí pra 20%. Vamos triplicar. Vamos pra 20 e tantos por cento, 30%. Vou fugir pra onde? Vai fugir pros Estados Unidos, lá é 40%. Você vai fugir pra onde? Pra Alemanha. Na Alemanha é 50%. Você vai fugir para a França é 60%.
Então, esse terrorismo de se subir, eu vou fugir do país, não vai fugir nada. Não vai fugir nada. E eu concordo, cara. Aumento de imposto não significa necessariamente que o rico vai fugir. Mas isso não significa que ele não vai fugir porque lá fora é mais alto e aqui é mais baixo. Nesse vídeo, eu vou te mostrar que os ricos fogem quando o imposto aumenta e por que compensaria pra você que é rico fugir pra países como Estados Unidos e França se esse imposto de herança aumentasse por aqui. Mas antes da gente falar sobre o que o rico faria, galera, vamos falar sobre o que é o rico. Porque se a gente começa a falar sobre o que o rico faria sem definir o que é o rico, a gente fica naquelas discussões aleatórias infinitas. Se o rico é o cara que ganha mais de 5 mil reais, se o rico é o cara que é bilionário, se o rico é o cara que é milionário. E esse tipo de discussão não chega a lugar nenhum. Pra mim, essa definição, ela geralmente pode vir de dois cenários. Da renda e do patrimônio, só que analisados ao extremo. A verdade é que a renda é uma forma complicada de medir riqueza quando a gente analisa ela sozinha, porque você tem muitas pessoas que têm uma alta renda, porém elas não economizam nada, e se amanhã elas perderem o emprego, sofrerem um acidente, forem demitidas e elas se tornam pobres da noite pro dia, é claro que esse cara não é pobre, mas esse cara também não é o ricaça, né, que a gente tá falando aqui. Esse é aquele cara que a gente chama de dublê do rico. É o cara que ganha muito dinheiro, CEO, médico, etc, mas ao mesmo tempo ele não tem nada guardado e ele tá a um passo de enfrentar os desafios da classe média. Então a gente tem que levar também em consideração o patrimônio. Eu particularmente considero rico no Brasil, caso os números do IBGE estejam corretos, a pessoa que tem acima de 4,6 milhões em patrimônio. Porque esse cara tem um patrimônio mais alto do que 99% da população. Mas se você tem mais de 26 milhões em patrimônio, você tá acima de 99,9% da população. E se você tem 151 milhões, você é mais rico do que 99,99% da população. E para ser ultra rico, o 0,0001%, você teria que ter 270 milhões de reais patrimônio. Mas não é só o patrimônio que basta, não. Tem que ser uma mistura de patrimônio mais renda. Porque também, se você só tiver patrimônio e o imposto for cobrado sobre o patrimônio, tecnicamente você tem que vender parte do seu patrimônio só pra pagar imposto. Que na prática não é algo que a gente consegue fazer todo dia, né? Esse, inclusive, foi um dos motivos que levou esse cara aqui da Noruega a se mudar quando ele teve que pagar mais imposto sobre grandes fortunas. O problema é que o salário que ele recebia era tipo de 1 milhão, só que o imposto que ele tinha que pagar anualmente era de 3 milhões, porque ele também pagava imposto sobre grandes fortunas sobre o valor total do seu patrimônio. E na Noruega, esse imposto sobre grandes fortunas, ele computava até mesmo ganhos não realizados. E aí, por exemplo, se você tinha uma ação da Apple que valia 100 reais e hoje a ação da Apple vale 200 e você tem que pagar imposto sobre grandes fortunas, você tem que pagar sobre 200. Mas se a ação da Apple é a única coisa que você tem, você é obrigado a vender a ação da Apple para poder pagar o imposto. E pior, você é obrigado também a apurar o ganho de capital nessa venda. Então, além de pagar o imposto sobre grandes fortunas, você também paga o imposto que você teve sobre o lucro. E esse patrimônio ele pode ser composto basicamente de qualquer coisa: casas, carros, investimentos financeiros, empresas, ações, fundos imobiliários, aquilo que você quiser. E é exatamente de imposto sobre o patrimônio que o José Corani, aquele cara que eu te mostrei no início do vídeo, ele estava falando que não causaria uma fuga de capital, justamente porque os outros países têm esse tipo de imposto mais alto do que o nosso. Especificamente naquele vídeo ele estava falando sobre o ITCMD, que é o imposto de herança e doação. E ele é um imposto sobre patrimônio porque ele efetivamente incide sobre o patrimônio que é doado ou sobre o patrimônio que é herdado. Se seu pai falecer, por exemplo, você vai ter que pagar ITCMD sobre o que você herdou do seu pai, e se seu pai te doar alguma coisa, você paga ITCMD sobre a parte que foi doada para você. Então, efetivamente, se seus pais aí têm 151 milhões e eles falecem e eles te deixam 151 milhões, no Brasil você paga hoje de 2 a 8%. A reforma tributária, inclusive, ela já aumentou esse imposto, ela obrigou que todos os estados devam respeitar essa progressividade, ou seja, a pessoa que recebe mais dinheiro de herança, mais patrimônio de herança, deve pagar até 8%, sendo que as pessoas que recebem menos, elas começam isentas numa faixa bem pequena normalmente e depois vão pagando a partir de 2%. E é por causa disso, do imposto tecnicamente ser tão pequeno, de 2 a 8%, que o José Corani falou que o rico simplesmente não vai fugir se a gente duplicar ou se a gente triplicar esse imposto. Porque, cara, pensa comigo, por que esse cara que tem 151 milhões de reais vai sair do Brasil para evitar o imposto de herança e de doação, por exemplo, se aqui é de 8%, e vamos supor que a gente duplique para 16 ou triplique para 24, para que ele vai sair daqui e ir para os Estados Unidos e pagar 40%, ou ir para a França e pagar
60%, ir pro Japão e pagar mais de 50%, ir pra Alemanha. Pensa nesse casal que tem 151 milhões de reais. Aqui no Brasil eles vão pagar pelo menos 12 milhões e 600 mil, na alíquota máxima atual hoje de 8%. Porém, ao se mudar para os Estados Unidos, será que o filho deles teria que pagar 40%? 60 milhões sobre o dinheiro herdado? Então não faz sentido esse casal fugir do Brasil para evitar o aumento de um imposto que lá fora vai ser maior. Só que não. A grande verdade, cara, é que esse imposto nos Estados Unidos só serve para deixar o gráfico da OCDE mais bonito e parecer mais justo, porque ele simplesmente não arrecada nada por lá. Segundo o Congressional Budget Office, os Estados Unidos arrecadaram em 3,3 trilhão de dólares em impostos, mas somente 23 bilhões ou 0,7% da arrecadação veio desse imposto sobre heranças. O próprio Gary Cohn, secretário do Donald Trump, quando ele foi presidente no primeiro mandato, falou que só paga esse imposto quem for realmente idiota. E ele tá certo, porque basicamente 99,98% da população já começa isenta desse imposto. Isso acontece porque, embora a alíquota do imposto seja absurdamente alta, ou seja, ela tributa em 40%, o que exceder $1 milhão herdados, existe uma isenção ridiculamente alta, cara. Nos Estados Unidos, 2 pais podem deixar para o filho, por exemplo, até 27 milhões de dólares em patrimônio através da herança, sem pagar 1 centavo de imposto, o que em reais, na cotação de hoje, dá algo em torno de 165 milhões de reais. Isso significa que sim, diferente do que o José Coroni falou, os Estados Unidos são uma opção viável para o rico fugir do Brasil para pagar menos imposto, inclusive hoje, em que o imposto ainda é relativamente baixo, porque eles estão no limite de isenção. O Uruguai, que eu já falei algumas vezes, também é um país que tem isenção para esse imposto sobre bens que estejam fora da jurisdição uruguaia. Com o aumento de imposto de herança de 16% para 24% para 30%, compensaria você se mudar com a sua família para qualquer país apenas para você fazer um planejamento sucessório. Isso acontece porque, ao sair do país e comunicar a sua saída fiscal, e você ainda não tiver residência em um outro país, sim, isso pode acontecer. Você pode sair do Brasil, comunicar a saída fiscal e você não ter uma residência ainda em outro país. Ou caso você estiver residente em um país isento, ao fazer a antecipação da herança, fazendo a doação daqueles 151 milhões de reais para o seu filho, você não teria que pagar 1 centavo de imposto dependendo de como você fez essa saída fiscal e dependendo do país que você se mudou. E eu fico realmente surpreso com o pessoal dizendo que o rico não vai fugir do Brasil para pagar menos imposto, porque a gente não precisou nem subir esse imposto para 30%, 40%. A gente está no processo de subir esse imposto de 4% para 8% em São Paulo e muitos já deixaram o Brasil. Em 2024 foram 800 milionários embora. Nós fomos o 6º país que mais perdeu pessoas ricas, pessoas com alto patrimônio. Então, cara, tá realmente na moda para esse pessoal mais ao espectro da esquerda dizer que isso tudo que eu tô te falando são mitos, mas a verdade é que esses mitos, eles são comprovados após a implementação de cada imposto. E eu não tô falando aqui que o mero aumento de imposto vai causar a fuga dos ricos. Igual eu te mostrei, o imposto de renda pode ser com que não cause a fuga dos bilionários. Porém, quando a gente começa a analisar impostos sobre patrimônio, é esse padrão que a gente começa a ver. Porque, embora existam países em que a tributação parece ser mais alta que a nossa, ela não efetivamente é mais alta do que a nossa. Então sim, dependendo do imposto, dependendo do país, aumentar o imposto pode fazer com que essas pessoas fujam daquele país. Isso não é um mito, especialmente quando falamos sobre impostos que incidem sobre o patrimônio. Então, essa comparação que o José Cobori fez nesse vídeo, pegando os números da OCDE, por exemplo, e estabelecendo uma comparação simplória, apenas baseada em números, enquanto negligencia as exceções desses países que são insanas, leva as pessoas a tirar conclusões equivocadas e absurdas de que esses países são mais justos porque cobram quase metade da riqueza dos ricos, ou que se triplicarmos o imposto no Brasil, os ricos não vão fugir porque lá o imposto é mais alto, que eles não têm para onde ir. Mas se ele tá usando os Estados Unidos e o Japão como base para dizer que a gente deveria aumentar o imposto porque não necessariamente o rico vai fugir quando você aumenta esse imposto, então sim, eu tenho que concordar de uma forma estranha com ele, porque os ricos eles não fogem quando o imposto aumenta, mas quando o imposto é eficiente. No caso de países como os Estados Unidos, ele simplesmente não é eficiente. Ele não consegue tributar o rico ainda que ele pareça ser para o rico. Isso só pode significar duas coisas. Ou o José quer copiar
o imposto de mentirinha dos Estados Unidos para fingir que a gente está tributando os ricos, ou ele desconhece essas exceções tributárias e está pedindo por um aumento que ele não entende necessariamente os efeitos possíveis. Mas o fato, cara, é que as pessoas, elas perdem tanto tempo nessas discussões idiotas discutindo vantagens que não existem e que já não funcionam em outros países, que abandonam as discussões sobre propostas que realmente ajudariam as pessoas mais pobres e se perdem cada vez mais numa vingança motivada por ideologia contra os ricos sem nem perceber. Ah, Rafael, mas você só fica aí criticando, você não tem nenhuma proposta pra melhorar? Olha, cara, eu geralmente só gosto mesmo de ficar criticando, primeiro porque é mais fácil e depois porque é muito divertido. Mas eu tenho uma proposta que eu acho que pode melhorar esse cenário. E se, ao invés da gente tentar copiar as alíquotas altas dos países desenvolvidos como os Estados Unidos e um monte de outras coisas que não funcionam para reduzir a desigualdade aí, por exemplo, nós utilizássemos as ferramentas que eles usam para proteger os mais pobres, como a isenção gigante que existe nos Estados Unidos. Ou pegar o exemplo de países que vocês amam e que vocês sempre usam como exemplo de modelo tributário que gera justiça social. Os países nórdicos, cara. A Suécia e a Noruega, por exemplo, eles não têm impostos sobre herança e nem sobre doação. Se você defendesse algo como isso, você provaria instantaneamente para todo mundo que você tá nessa luta realmente para reduzir a desigualdade, porque uma medida como essa, ela faria com que os pobres pagassem a mesma coisa que os ricos pagam de imposto de herança. 0%, da noite pro dia. Seria uma medida completamente funcional. Nós não faríamos com que os pobres perdessem mais bens, empresas, em processos caros e complexos de inventário. Isso permitiria que o grosso da população pudesse doar os bens em vida sem ter que pagar impostos. Imposto de herança, imposto de doação é algo que só enriquece os advogados, planejadores financeiros, contadores, assessores de investimento, consultores que vendem produtos muitas vezes terríveis. Aqui eu tô advogando contra a coisa que me dá dinheiro, porque eu, como planejador patrimonial e sucessório, eu só ganho porque o inventário é caro e porque o imposto de herança tá aumentando. E também porque existe um imposto sobre doação. Então, cara, se você quer mesmo justiça social, eu te pergunto de novo, não é mais fácil fazer com que o pobre pague o mesmo imposto do rico, que é 0, do que apostar mais uma vez em uma política que não dá certo em lugar nenhum para fazer o rico pagar o imposto do pobre? Meus amigos, isso aí. Vingança, cara, como diria o poeta, vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. O poeta Seu Madruga. E essa é a reflexão que eu deixo pra você, para as pessoas aí que querem aumentar os impostos. Não é melhor você salvar quem de fato tá se afogando, né, que é o pobre, antes de tentar tributar quem a gente nem consegue ainda em nenhum país, que são os mais ricos? Ou eu tô ficando louco? Eu tô ficando louco? Eu acho que não, hein? O meu ponto, cara, não é que o rico ele vai fugir. Eu concordo com o Kobori, que é o cara do vídeo. Só que dizer que aumento de imposto causa fuga do rico, pode ser que não cause, porque a fuga é um fenômeno em massa. Agora dizer que nenhum rico vai fugir do Brasil porque o imposto aqui é menor e lá fora é maior, isso aí está categoricamente errado. Esse é o grande problema. E também depende do imposto, depende da eficiência desse imposto, depende das exceções que aquela jurisdição tem e depende também das vantagens dos outros países. Isso tudo aí em termos de imposto sobre patrimônio, como imposto de doação, imposto de herança, imposto sobre grandes fortunas. Agora, quando falamos sobre imposto de renda, aí eu já acho que não faz sentido para o bilionário fugir mesmo, né? O imposto de renda, na minha opinião, é algo que pega mais ali a classe média, né, como um todo. Mas, novamente, não porque o imposto sobre dividendos, distribuição de lucro no Brasil, ainda seja isento, enquanto que nos outros países esse imposto é mais alto, mas porque existem outras formas de contornar esse imposto dentro do próprio país. A verdade, cara, é que o imposto de renda, como esses impostos aí de dividendos que eu falei, até mesmo sobre ganho de capital, ele afeta majoritariamente as pessoas que têm um alto consumo sobre o total da renda disponível. Então, por exemplo, na hora que eu pego um funcionário ali, um empregado, ou empresário mesmo, que seja, que ele tenha uma renda ali de 40 mil reais, por exemplo, de salário, e vamos supor que o imposto aqui seja 0. Então, o João aqui, ele ganha 40 mil reais e ele não paga nada de imposto, ele recebe os 40 mil reais. E vamos supor que o consumo dele seja total, efetivamente 40 mil reais. Ele gasta tudo que ele ganha, beleza? Agora, vamos supor que a gente coloca um imposto de 50% para a galera que ganha acima disso, para a galera que ganha muito dinheiro, como o João, né? Que ganha tudo e gasta tudo. Agora, o poder de compra dele, o consumo,
poder de consumo dele cai para 20 mil reais por causa do imposto de 50%. Mas aí a gente fala, não, cara, mas está tudo bem. Porque quando a gente faz isso com o João, a gente também afeta os bilionários. A gente também pega pessoas ali, por exemplo, como o Warren Buffett, né? Ou então o nosso Warren Buffett brasileiro, Barsi. E aí tá tudo bem, tá tudo legal. Mas na verdade, cara, é que não. Acontece uma coisa muito interessante aqui, que é o imposto efetivo desse bilionário, ele ainda é baixo. Enquanto a alíquota cobrada é de 50%, o imposto que ele paga, às vezes é de 0,1%. Mesmo o cara ganhando, às vezes, os 23 bilhões, né? Tendo um aumento patrimonial de 23 bilhões. E por que que isso acontece? Porque um cara que ganha 40 mil e gasta 40, você acha que vai se repetir o mesmo padrão com o bilionário? Você acha que o cara que ganha 23 bilhões, ele também vai gastar 23 bilhões? É óbvio que não. Esse cara que é bilionário, ele não gasta tudo que ele ganha, cara. Isso é óbvio. Não existe. O cara vai ter um padrão de consumo superior, né, mas ele não tem como gastar esse dinheiro em vida. É uma coisa impossível. Então, vamos supor que esse cara aqui, o Warren Buffett, né, o bilionário, ele tenha um padrão de consumo aqui de 125 milhões, que já é alto pra caramba, né? Eu já sei. Ele não vai distribuir esses 23 que ele recebeu de rendimento. Esse dinheiro, às vezes, ele nem está distribuído. Ele controla o fluxo de caixa desse dinheiro. Diferente, né, do nosso amigo do João, que ele é obrigado a receber o salário dele integralmente todos os meses. E como que o Warren Buffett faz isso? Ele faz com que... Porque esse resultado que ele teve de 23 bilhões, muitas vezes foi de valorização das ações da empresa dele, que ele controla, foi de resultado não distribuído dessa empresa. E o que ele faz? Ele distribui uma pequena parte desse salário, desse rendimento, como salário. Então, se você for ver o salário, por exemplo, de um cara igual ao Warren Buffett, você vai ver que, na verdade, ele ganha uns 100 mil reais por ano. Não é nem por mês, 100 mil dólares, né, na verdade. 100 mil dólares por ano. Porque o imposto de renda lá nos Estados Unidos é significativo. O imposto de renda nos Estados Unidos, se não me engano, hoje está em 37%, a alíquota máxima. E qual que é o impacto disso, galera? É que ele vai pagar no máximo 50 mil reais, contando com o imposto estadual também. Ué, Rafael, mas se ele recebeu 100 mil e ele pagou 50% de imposto, de onde vem que esse dinheiro aqui excedente? Os 125 milhões que ele usa ali para consumo na pessoa física? Galera, muito simples. Esse dinheiro, ele vem de dívida, vem de stock option, vem de mútuo, vem de venda sobre ganho de capital, que tem uma tributação, vem da venda de ações, né, em que você paga imposto sobre ganho de capital, que é substancialmente menor do que o imposto sobre salários nos Estados Unidos, enquanto que o imposto de salário é 37%, o imposto sobre ganho de capital é uma coisa irrisória muitas vezes. Então, assim, isso aqui não são dados nem de mentirinha que eu estou trazendo. Eu trouxe de uma forma mais lúdica, só que isso aqui não é nem dado de mentirinha. Né? A gente tem o salário do Warren Buffett, que realmente é 100 mil dólares. A gente tem o salário, até o salário da secretária do Warren Buffett, cara. Ele consegue ser maior do que o do Warren Buffett em si. A secretária dele estima-se aí que ela ganha em torno de 200 a 500 mil dólares por ano. Beleza, Rafael. E o crescimento patrimonial do Warren Buffett? Aquilo que eu trouxe também do crescimento patrimonial do Warren Buffett não é mentira também não, galera. Aqui, ó. Você pode ver, por exemplo, que o Warren Buffett ele teve um crescimento patrimonial entre 2014 e 2018 de 24 bilhões de dólares. Entre 2014 e 2018. Só que o tanto de renda que ele declarou como tendo recebido, renda tributável, foi de 125 milhões de dólares. Então, o total de tributos que ele pagou foi de 23,7, totalizando ali 0,1, menos de 0,1% do crescimento patrimonial que ele teve. E aí, quando a gente compara com o João, mesmo os dois estando sujeitos à mesma alíquota de 50%, olha o que acontece. O João paga efetivamente 50%, enquanto que o Warren Buffett paga 0,1%. Então, essa é a realidade. Não tem como você fazer o bilionário pagar um imposto equivalente ao de uma pessoa comum, um trabalhador e tudo mais. Realmente não faz diferença a alíquota do imposto de renda para esse bilionário, porque eles não disponibilizam a quantidade de dinheiro necessária na mesma proporção em que eles usam. Do mesmo jeito que os ultra ricos no Brasil, eles pagam quase nada de imposto, né, em termos de renda, porque os dividendos são isentos lá fora, né, porque eles já pagaram na empresa, e ao tributar os dividendos, ganho de capital,
é mais provável que nós vamos tributar ali pessoas como o João, né? A secretária do Warren Buffett e a classe média. É muito mais provável que isso aconteça do que, de fato, a gente tributar os super ricos, né? Vai acabar pegando o pessoal do Renegade, né? Vai acabar pegando, essa galera que vai pegar, não tem jeito. E uma pergunta sincera, galera, para você, né? O pessoal adora usar esses termos, pobre de direita, pobre de esquerda. Pergunta sincera, para quem é pobre de esquerda, né? Uma pergunta sincera de um pobre ali mais ou menos à direita. Você que fica ouvindo que os ricos de direita na internet, né, endeusando países como os países nórdicos e achando que eles estão pedindo esse imposto, cara, para ser justo e mais honesto. Pô, vamos copiar o imposto ali da Suécia, vamos copiar o imposto ali da Noruega. É assim que eles fazem, deu certo. Bora fazer igual. Por que a gente não copia também a parte que dá certo? Por que a gente não copia a parte boa também, né? A Suécia, ela já começa tributando, cara, a classe média em 30%. Só que a classe média deles tem uma renda anual ali de 44 mil dólares. O equivalente a isso no Brasil seria você tributar em 30% quem tem salário bruto de R$ 3.500 por mês. E em 40%, 50%, 60% quem tem renda disponível de 20, 50 mil reais. Sem conseguir tributar os milionários e os bilionários, porque eles também não conseguem. Com o imposto sobre empresa mais alto que o deles, o nosso imposto sobre empresas é mais alto do que o da Suécia, por exemplo, com o imposto de herança que é bem mais alto que o deles, porque eles não têm imposto de herança, e com o maior IVA do mundo. Então, conselho de um pobre de direita aqui, para quem é pobre de esquerda, cuidado com o que você pede, galera, para os ricos de esquerda, porque o seu desejo pode se tornar realidade. Então agora são 11 horas 32 minutos, né? Você está ouvindo o GRU FM com Bica FM, que é a última saída do Brasil, é Guarulhos. Então é isso, eu não estou dizendo que o rico vai fugir do Brasil, porque o imposto aqui é mais alto, mais baixo, etc. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que não dá para ficar achando que o imposto daqui é mais baixo só porque a gente está falando de uma forma nominal. Não dá para ficar dizendo que só porque a gente tem uma alíquota mais baixa do que os outros países da OCDE, que o nosso imposto é mais baixo, porque ele não é. Isso é uma mentira. Então, quando eu explico a ineficácia dessas leis sobre quem é rico de verdade e que eles podem simplesmente fugir, o pessoal começa a dizer, cara, mas o Brasil é um país muito bom. Dizem que é impossível se mudar do Brasil, sabe por quê? Porque eles vão fazer o quê com os bens? Vão fechar as empresas que eles têm aqui? Vão levar os imóveis, as fazendas? É isso que o pessoal me fala. Selic aqui está pagando 15%, Tesouro IPCA, a inflação mais 8%. Então quem que é doido de tirar esse dinheiro do Brasil? Cara, eu só tenho uma coisa para te dizer, você que está acreditando nesse argumento. Você sabia que você pode sair do Brasil para aproveitar uma série de vantagens e, ao mesmo tempo, ter imóveis no Brasil? Você sabia que você pode sair do Brasil e, ao mesmo tempo, ter investimentos no Brasil? Você sabia que você pode sair do Brasil e, ao mesmo tempo, ter empresas no Brasil? Até mesmo passar 6 meses no Brasil. Pior, nós dificultamos para a nossa população, que é mais pobre e que não consegue fugir, só que nós temos vários benefícios, às vezes, para quem mora fora do Brasil, porque nós queremos que eles coloquem o dinheiro deles aqui. Então, galera, resumo da ópera. Dependendo do que você tem, pode ser melhor você sair do Brasil para investir no Brasil. Olha que coisa bizarra. Pode ser melhor você sair do Brasil para você se tornar um investidor estrangeiro e ter várias vantagens. E é essa confusão que existe porque as pessoas não entendem bem o significado de o rico sair do Brasil. É por isso que eu fiz um VT completo para você entender. Para sair do Brasil, eu preciso tirar os meus bens daqui e isso você vai entender agora. Beleza? Chama a vinheta produção, VT2. As pessoas não entendem o que significa o rico sair do Brasil. Eu não tô falando que isso vai ser ruim pra economia ou que ele vai tirar tudo do Brasil. Eu só tô falando que ele vai sair do Brasil. E parece que as pessoas não entendem as consequências de sair do Brasil. Elas acham que se você saiu do Brasil, você tem que tirar todos os seus bens e fechar todas as empresas e vender todos os imóveis. Não, cara, na verdade você pode se mudar do Brasil e ter imóveis sim. Estima-se que 8 bilhões de reais de imóveis em São Paulo sejam controlados por empresas offshore. Você pode se mudar e ter empresas
empresas também no Brasil. Jorge Paulo Lemann, das Americanas, mora na Suíça. O dono da Natura mora no Reino Unido. Os fundadores da Brex, na Califórnia. Saverin, em Singapura. Alexandre Bering, da 3G Capital, nos Estados Unidos. José Cutrali Jr. na Suíça e Camila de Godoy, na Inglaterra. Eles podem investir no Brasil, no Tesouro Direto, no Tesouro IPCA, em fundos imobiliários, ações, em tudo que você julga ser importante. Na verdade, dependendo da estrutura que você utiliza, do país que você reside, pode ser mais econômico investir no Brasil sendo estrangeiro do que sendo de fato brasileiro. Tem 200 milhões de pessoas aqui, cara. Você quer vender para essas pessoas. É um mercado grande. O que esse pessoal não quer, por outro lado, é deixar o resultado desse trabalho aqui no Brasil. Enquanto esse sistema tributário não melhorar e o jurídico não for mais estável, nós vamos continuar mantendo uma relação colonial com os donos de grandes empresas, em que eles vendem para cá e mandam o resultado para fora. O ponto é, cara, fugir do Brasil não necessariamente significa abandonar, vender tudo, deixar todos os investimentos e o país para trás. Pelo menos não no caso do imposto de herança. Porque, cara, no Brasil, o imposto de herança ele funciona mais ou menos assim. No Brasil, você tem que pagar imposto de herança em duas situações. O residente fiscal do Brasil ele vai ser tributado sobre a herança que ele receber de qualquer lugar do mundo, depois da reforma tributária. Mas o estrangeiro também é tributado sobre a herança que ele recebeu de alguém que faleceu e que deixou alguma coisa no Brasil. É uma coisa que a gente chama de princípio da territorialidade. Isso significa que é relativamente fácil escapar desse imposto de herança. É só a pessoa se mudar. Mas se a pessoa se mudar e tiver bens no Brasil, ela ainda vai pegar imposto de herança e de doação. Exatamente. É por isso que se mudar apenas não basta. Você também precisa de estruturas offshore. Obviamente isso tudo não é tão simples e pode variar dependendo de tratados internacionais entre países, mas essa é a regra geral depois da reforma tributária. Por exemplo, se Jorge e Maria eles têm 100 milhões de reais em imóveis no Brasil e 50 milhões de reais numa conta de investimento lá nas Ilhas Cayman, caso eles saiam do Brasil com os filhos para pagar menos impostos e eles faleçam, sobre o que está nas Ilhas Cayman, os filhos deles não precisariam pagar o ITCMD para receber os bens. Porém, com os imóveis no Brasil já é um pouco diferente, porque nesse caso eles precisariam passar por um processo de inventário e também pagar o ITCMD. É por isso que os advogados desse cara provavelmente vão fazer o quê? Vão fazer uma holding no Brasil para controlar esses imóveis, passar o controle dessa holding para uma offshore e essa offshore sob um trust. A partir daí, esse cara tem duas opções. Ou ele se mantém num país em que ele não tem que se preocupar com o imposto de herança por causa da isenção, ou se ele quiser voltar para o Brasil em breve, ele pode fazer a doação de todos os seus bens enquanto ele estiver fora da residência. Quando ele voltar para o Brasil, ele já não tem esse risco do imposto de herança, porque ele vai ter resolvido toda essa transmissão enquanto ele estava fora, demonstrando para todo mundo que os ricos, os super ricos, hoje eles não têm que se preocupar com esse tipo de imposto que foi criado para pegar o patrimônio dos pobres. O governo obviamente está olhando para essa forma de elisão fiscal, que é de tirar a residência fiscal do Brasil e fazer todo o planejamento sucessório enquanto você não é residente. E em vez de melhorar as regras para tornar o Brasil um país mais atrativo, obviamente eles querem penalizar as pessoas que tentarem se mudar daqui. A primeira proposta que o Haddad e o Gabriel Zucman levaram ao G20 foi justamente o imposto mínimo global, em que todos os países basicamente vão tributar os bilionários e aí eles não teriam para onde fugir. Porém, essa proposta não teve adesão de quem realmente importava, os Estados Unidos. E a segunda proposta é que eu acho que será a mais eficaz e que eles tentarão implementar e discutir no ano de 2025, que é o Exit Tax, o imposto para quem tentar fugir do Brasil. É isso, pessoal. O Leão, ele tá faminto, receita tributando cada vez mais, né? A gente só ouve falar de imposto, igual eu falei no início do programa. E tem que prestar atenção. Eles têm prestado atenção aí no pessoal que tá tentando, entre aspas, fugir do Brasil. Eu, particularmente, não tenho vontade de ir embora. O Brasil é um país que é o BBB, né? O bom, bonito, barato. Mas eu não confio em deixar um centavo de dinheiro em investimentos aqui pro longo prazo. Independente do presidente. Cara, pode ser pra mim, pode ser o Papa governando, meu amigo. Dinheiro do patrimônio, na minha opinião, tem que estar lá fora. Patrimônio aqui é meramente especulativo ou patrimônio do seu trabalho. E o melhor jeito de começar a pensar em internacionalizar é através de uma consulta personalizada com quem entende de direito tributário, patrimonial, planejamento patrimonial e sucessório. As regras lá fora elas são bem diferentes, os impostos podem ficar gigantes se você não tiver uma estratégia. Então, galera, fica esperto. E agora, 11 horas 39 minutos. Beleza, galera? E é um verdadeiro cabo de guerra, né, pessoal? A gente tentando escapar de um lado e o governo puxando a corda do outro. Enquanto as pessoas
elas estão saindo e mandando dinheiro para fora para se proteger. Do outro lado, o governo está puxando essa corda para não deixar a gente sair, né? E eles têm planos para coibir essa fuga de capital, porque, pensa comigo, a gente tem aqui uma forma de elisão fiscal, de economia de imposto, que é o que eu chamo de planejamento, né? Na verdade, é um turismo tributário, patrimonial, sucessório fiscal, que é basicamente você usar essa vantagem da saída fiscal para poder ir para outro país em que você vai pagar menos imposto e você eventualmente vai conseguir fazer sua sucessão de uma forma muito mais barata, né? Hoje muitos brasileiros fazem isso. Na verdade, muitos brasileiros fizeram isso em 2023 e 2024. Por quê? Porque quando passou a reforma tributária, o imposto em São Paulo, por exemplo, ele praticamente dobrou, né? Saiu de 4% ali para 8%. E em alguns estados pode quadruplicar, por exemplo. Lá no Amazonas, em que era 2%. Agora, obrigatoriamente, vai ter que sair de 2% até 8%. Porque a nossa reforma tributária obrigou que todos os estados eles têm que seguir uma progressividade. E a nossa alíquota mais alta, nesse caso, é 8%. Então, galera, isso causou um certo alvoroço entre a comunidade para fazer antecipação de herança, para fazer doação para os filhos. E as pessoas ali, elas acabaram saindo do Brasil, às vezes temporariamente, outras de forma definitiva, para poder aproveitar essas vantagens. E o governo, obviamente, igual eu falei, tem um plano para coibir essa fuga de capital, que hoje, por exemplo, é o IOF. Da noite para o dia, o governo pode subir o IOF para 25%. Embora, olha o que aconteceu na semana passada. Uma coisa inédita, cara, que a gente não via há muito tempo, que foi o IOF para compras em dólar, em cartão de crédito ou pré-pago, ele recua 3,38%, né? Mas isso aqui já era uma coisa que foi prevista, né? Isso aqui foi estabelecido no governo Bolsonaro. Sob qual justificativa? Bora ler aqui, que na época quem deu foi o Paulo Guedes, né? Quando a medida foi anunciada em 2022, o então Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes, explicou que o objetivo era alinhar o Brasil ao disposto no Código de Liberalização de Capitais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, ao qual o Brasil segue em processo formal de adesão. Então, assim, até 2028, a expectativa é que a gente vá zerar esse imposto, né? O IOF. Mas, por enquanto, o que acontece? O presidente, numa canetada, às vezes ali, pode subir esse IOF da noite para o dia em 25%. Então, se você tinha uma remessa para fazer, sei lá, 100 mil reais para fazer de remessa e o câmbio estava R$5, agora com esse imposto de 25%, o câmbio ele pode ir para 6,25. E para um momento em que a gente está tão fragilizado, né, com o real desvalorizando tanto e todo mundo mandando dinheiro para fora da mesma hora, isso pode prejudicar. Então, eu não vejo como impossível o governo tomar uma medida como essa, né, de aumento abrupto do IOF. Muito embora essa não seja a coisa que eles propõem para resolver o problema da fuga de capital e eles poderem fazer o aumento de imposto, né? Existem outras coisas que eles estão discutindo. Lá em 2022, se eu não me engano, o Haddad ele levou o Gabriel Zucman no G20 e eles apresentaram um documento, que era um documento para a coordenação de cooperativa internacional, para eles conseguirem alcançar o objetivo de tributar os super ricos, tributar os bilionários. E dentro desse documento, do imposto mínimo global, né, que ficou conhecido na época, eles trouxeram algumas ferramentas que, caso os outros países não quiserem colaborar, a gente poderia usar. E uma dessas ferramentas é o Exit Tax. E eu acho que para as próximas discussões desse ano, eu acho que o Exit Tax ele vai fazer toda a diferença. E eu preparei aqui um vídeo para te explicar um pouco sobre o que é esse Exit Tax e por que ele tem um potencial de ser tão terrível pra gente, né? Que às vezes investe fora, então que eventualmente vai precisar sair do Brasil, ou que quer sair do Brasil para fazer um planejamento patrimonial, sucessório, tributário, etc. Beleza? Então, bora lá. Vai ter imposto
até para quem quer fugir do Brasil. Exit Tax. Eles tributaram as offshore. Em alguns estados, quadruplicaram o imposto de heranças. Provavelmente teremos o maior IVA do mundo e o imposto sobre aluguéis vai aumentar. Tributo sobre grandes fortunas, dividendos, tudo com a qualidade e segurança que só um país emergente pode te proporcionar. Ser utilizado para compra de votos. Suspeitos de envolvimento em um esquema de corrupção no sistema prisional mineiro. Paulo Geraldo Alckmin via Real Nova Jato. A sinalização na pista é improvisada e feita pelo... E se você tá achando ruim, cara, se muda, na boa. Só que para ter esse privilégio, eles estão querendo te cobrar um último imposto, o Exit Tax, que é justamente o imposto para pessoas que querem se mudar do Brasil. Eu já te expliquei isso em outros vídeos, mas hoje a gente utiliza a mudança de residência fiscal como uma forma de economizar impostos. Então hoje, se você tiver 200 milhões de reais e tiver com medo de um aumento de imposto de herança, por exemplo, e você quiser fazer a antecipação dos seus bens para o seu filho, para você não ter que enfrentar um inventário no futuro, por exemplo, você poderia simplesmente colocar seus bens no offshore, se mudar com a família para um país que não cobra esse imposto, fazer a doação nesse país que não cobra esse imposto e depois voltar para o Brasil. E aí você dá novamente a entrada fiscal. É justamente aí que entra o Exit Tax. Porque se as pessoas estão fugindo do Brasil porque o país tá uma merda, é muito mais fácil eles te fazerem de refém do que melhorar o país. Importante pontuar que não existe uma proposta formal, um projeto de lei, algo nesse sentido. A gente só teve até agora uns vazamentos dizendo que o governo tá considerando enviar uma proposta como essa. Leia-se aqui, vazamento como opsi. Vamos soltar essa informação para ver como que as pessoas reagem a ela e ver como isso afeta a popularidade do governo, para ver se a gente consegue passar essa medida no futuro breve. Mas também o que eu tô falando aqui não é como se fosse uma teoria da conspiração, porque o Gabriel Zucman, o economista que o Haddad levou pro G20 há uns 2 anos, se eu não me engano, ele apresentou justamente o Exit Tax para que a gente conseguisse aumentar o imposto sobre pessoas com maior renda sem que isso gerasse fuga de capital. Aqui, ó, nesse documento, A Blueprint for a Coordinated Minimum Effective Taxation Standard for Ultra High Wealth Net Worth Individuals. Na página 32, no tópico 3.2, ele fala, depois de explicar que a taxação de ricos pode causar sim uma fuga de capital, ou seja, o próprio economista do Haddad reconhece que taxar pessoas ricas pode causar fuga motivada por tributo. Os países possuem uma variedade de ferramentas à sua disposição para tributar de forma eficaz indivíduos de altíssimo patrimônio líquido, ao mesmo tempo em que limitam a mobilidade impulsionada por razões fiscais. Essas ferramentas incluem imposto de saída. A coordenação internacional também é valiosa porque apoiaria a implementação de medidas de política tributária doméstica, um padrão mínimo comum para a tributação de indivíduos de altíssimo patrimônio líquido, reduziria os incentivos para que os contribuintes afetados se engajassem em evasão fiscal. Só que os Estados Unidos rejeitaram a proposta brasileira de imposto global para bilionários. Por quê? Para que eles vão aprovar um imposto mínimo global para bilionários se eles se beneficiam tendo um sistema que é capaz de atrair esses bilionários? Veja só. Tá, Rafael, mas se não existe proposta formal, por que a gente deveria ter medo de um imposto como esse? E como que funcionaria esse imposto, na verdade? A gente aplicar esse imposto no Brasil como outros países aplicam, como os Estados Unidos, por exemplo, é como se a gente tivesse uma antecipação do imposto que é cobrado sobre o lucro que você tem sobre todos os seus bens. Calma, eu vou te explicar. Finge que você tem um patrimônio total, casa, ação, ativos financeiros, empresas, e que tudo isso está avaliado a 200 milhões de reais e que você sempre morou no Brasil. Desses 200 milhões de reais, 150 é lucro. Eles querem cobrar um imposto, sei lá, de 15% sobre esses 150 milhões de reais que você teve de lucro, caso você queira se mudar do país. Assim, você teria que pagar 22 milhões e 500 mil reais para ter o direito de ir embora, antecipando o imposto de ganho de capital que você nem teve efetivamente, porque você não vendeu nada. A ideia é que esse imposto gere justamente esse freio para quem quer se mudar. E aí o governo consiga colocar, por exemplo, um imposto sobre grandes fortunas, ou aumentar drasticamente o imposto de renda, ou então aumentar impostos sobre patrimônio, como o ITCMD, imposto sobre doação. Ah, Rafael, mas se os Estados Unidos faz e lá dá certo, a gente não deveria copiar um imposto como esse? Olha, cara, essa é uma questão que eu acho que deve ser discutida por pessoas que entendem profundamente de economia, macroeconomia, os efeitos que isso pode causar e tudo mais. A minha intenção aqui não é essa, a minha intenção é mais mostrar para você os problemas e o que você pode fazer frente a esses problemas, quais são as ações que você pode tomar enquanto indivíduo para que você não tenha que pagar esse imposto
ou para que você tenha uma melhor organização patrimonial e sucessória. Só que uma contribuição que eu posso dar aqui para essa discussão, se deveria ou não copiar os Estados Unidos nesse aspecto, os Estados Unidos não têm imposto sobre grandes fortunas, os Estados Unidos têm um imposto de renda que ele está diminuindo nas últimas décadas, o corporate tax, que é um imposto sobre empresas, ele foi reduzido nos últimos anos e a proposta é que o Trump reduza ainda mais. Os Estados Unidos têm uma carga tributária ridiculamente baixa sobre consumo, enquanto que nós teremos o maior IVA do mundo. O imposto sobre herança nos Estados Unidos é virtualmente zero, enquanto que no Brasil ele dá para dizer que ele é efetivo nas faixas em que você se enquadra, a menos que você tenha alguma medida de planejamento patrimonial, que é justamente o que eles estão querendo coibir. Além de ter um mercado ridiculamente gigantesco e com as maiores oportunidades. Só para você ter uma noção do tamanho do mercado americano, enquanto o mercado brasileiro ele corresponde a 0,4% de todo o mercado global, só a Apple corresponde a 3,8%. Ou seja, a Apple é 9 vezes maior do que o mercado brasileiro. E o mercado total americano, ele corresponde à metade praticamente de todo o mercado global. Ou seja, somando todos os países, cara, às vezes não dá os Estados Unidos. O que eu quero dizer sobre isso? Quando os americanos colocam um exit tax sobre o seu cidadão, eles estão entregando muitos benefícios do outro lado. A pergunta que eu faço é, com tantos impostos e aumentando, será que a gente consegue reter essas pessoas aqui? Será que esse imposto seria eficiente? Olha, eu sinceramente não sei. O que eu sei é que nos Estados Unidos, por exemplo, esse imposto começa a incidir sobre pessoas que têm um patrimônio maior do que 2 milhões e 200 mil dólares, se eu não me engano. E aqui no Brasil pode ser que ele incida sobre pessoas que têm um patrimônio menor ainda. Então, cara, os impostos estão aumentando. Eu acho que 2025 é o ano da discussão de impostos como o exit tax e de outras barreiras para fuga de capital, como, por exemplo, o IOF, que pode ser aumentado para 25% numa canetada. Vamos supor que o dólar hoje, por exemplo, está a R$5. Se o presidente, numa canetada, aumenta o IOF para 25%, significa que para comprar a mesma quantidade de dólares, o seu câmbio efetivo agora não seria mais 5, mais 6,25. É por isso que eu acho que você que já está fora do Brasil e ainda está irregular, não fez a comunicação da saída fiscal, tem que prestar muita atenção nesse ano. Principalmente você que saiu do Brasil sem comunicar a saída fiscal, já está aí há uns 4, 5 anos e tem offshore, tem investimentos no exterior. Cara, se você vendeu ativos financeiros no ano passado e você não fizer a declaração correta esse ano, pode ser que quando você voltar para o Brasil, você enfrente uma multa, uma autuação gigantesca. E eu sei que muita gente fica me falando assim, Rafael, mas eu já saí do Brasil, que diferença vai fazer na minha vida? Cara, se você tiver bens no Brasil, esses bens podem eventualmente ser executados para que você tenha que pagar sua dívida fiscal. Então, cara, podem achar que eu sou sensacionalista, mas o exit tax, ele tá em discussão. E o leão tá com fome. E sabe o que eu acho engraçado? Quando a gente pega pessoas como o José Cobori, o Eduardo Moreira, esse pessoal mais à esquerda, e eles sempre comentam, a gente quer tributar é o bilionário, não é você que tem um renegade financiado, não. E eu gosto de usar esse exemplo pra pessoa não achar, não, então, quando tiver imposto sobre grande fortuna, vai pegar aqui o meu palio. E me criticar não é porque você comprou um Jeep Renegade que você vai ser tributado, não, tá? Você não tá nessa classe ainda dos bilionários, nem dos milionários. Irmão, e tu vê o cara que tem um Jeep Renegade, Toyota Corolla. Irmão, o cara fica revoltado. Né? Imposto sobre aí, chega de pagar imposto, não aguento mais pagar imposto. Mas, cara, de todos os impostos que estão sendo discutidos, tributação de investimentos no exterior, imposto de herança, imposto sobre saída fiscal, imposto sobre alta renda, todos esses impostos estão incidindo sobre o cara que tem um renegade financiado. Então, você que faz parte aí do 1%, né, que ganha acima de 20 mil, você tem um carrinho financiado, se você não for fazer nada, melhor você ter um parente lá fora para te mandar uma graninha pela Western Union. Liga para um amigo argentino aí, pergunta como é que foi nos últimos anos. Ou você começa a internacionalizar e se preocupar com isso agora. Cara, o Brasil é como se fosse um grande avião voando lá em cima, voando lá no alto, em direção ao chão, meu amigo. E o máximo que você pode fazer é abraçar os joelhos, né? E rezar por aquilo que você acredita. Colocar a máscara primeiro em você, aí depois você coloca nos seus filhos. E caso você tenha um paraquedas, não pense 2 vezes em saltar, ou então mande o seu dinheiro embora antes, beleza? Isso aqui que eu tô falando é algo que tá sendo realmente discutido, é uma daquelas coisas que o governo, ele vaza, sabe? Pra ver como é que vai ser a reação popular, pra ver o que as pessoas vão discutir sobre isso.
E, cara, eu sinceramente não vejo isso aqui melhorando muito, não. Semana que vem eu quero falar um pouco sobre investimento. Eu vou trazer um pouco daquela questão também que a gente está ouvindo bastante agora, que é a falta de sigilo, a falta de privacidade, né? Que a gente perdeu, basicamente, ano passado, e com algumas leis e tudo mais. E o que a gente pode fazer sobre isso? Eu tô aprendendo a configurar a live, tô até, de certa forma, meio ansioso aqui. Eu nunca fiz, né, ao vivo, né? É coisa nova pra mim, mas tô gostando. Espero que vocês estejam gostando aí, quem estiver assistindo, beleza? Mas eu quero chamar o Adler Martins semana que vem, que ele vai poder falar um pouco sobre a questão, cara, que estava sendo discutida recentemente do Drex, né? Eu vi muita gente preocupada com o Drex e eu acho que vai ser um assunto bem legal pra gente tratar. Os limites da lei, o que o governo pode fazer com o Drex, o que vai acontecer, né? Enfim, eu acho que vai ser um programa bem legal na semana que vem. E eu também quero trazer coisas práticas que vocês podem fazer, né? Em todas as etapas do seu planejamento patrimonial e sucessório. Não vai ser aqui só para passar medo e vender coisa, não. Também quero trazer algumas coisas que você pode fazer, já colocar em prática nos primeiros momentos aí da sua vida de investidor, de crescimento patrimonial, beleza? E lembrando também que semana que vem, ó, só para mostrar aqui para você, porque esse aqui foi um vazamento que teve, né, no final do ano, do pessoal falando do Exitex, falando que a Faria Lima tava ansiosa, que a Faria Lima tava meio azeda, né? Azedou o humor da Faria Lima e do Leblon. O governo criar algum tipo de Exitex, um imposto de saída fiscal para coibir essa fuga de divisa. Então, sinceramente, cara, sem sacanagem aqui, sem ser cínico, sabe? Como que a pessoa fala pra mim que aumentar imposto não causa fuga de rico? Pode não causar fuga de capital, beleza, concordo com você. Mas se você cria um imposto que ele é eficiente pra tributar o rico, pô, o cara vai embora, não tem o que falar, né? E eu acho engraçado ainda quem falou pra mim na semana passada que é um mito que não acontece fuga de capital. Me deram um exemplo lá da Noruega, porque a Noruega tem um imposto sobre grandes fortunas, e aí eles aumentaram. Eles falaram, pô, aumentou e os ricos não fugiram. Cara, depois que a Noruega aumentou o imposto sobre grandes fortunas, eles tiveram uma queda de arrecadação, se eu não me engano, foi quase certeza que foi de 500 bilhões de dólares. Então, assim, muita gente foi embora. O que eu vejo hoje entre os principais países ali, o que eu vejo que tem um sistema mais legal dos nórdicos é a Suécia. Eu acho que tende a ser o país mais interessante ali dos nórdicos. É socialista? Putz, cara, eu sei lá o que eles são. Mas eu falo pra vocês, assim, que é um sistema interessante. E pra quem quiser ver depois aqui, ó, aquele documento que eu falei do Haddad, que eles levaram lá pro G20, né, junto com Gabriel Zucman, um economista que o Haddad comprou na Shopee, é esse aqui, ó, a Blueprint for a Coordinated Minimum Effective Taxation. E olha a minha pronúncia, que top, é horrível, né? Mas se você der um Ctrl F, um Ctrl G, Ctrl F, não sei, agora esqueci. E você der um Enter aqui, ó, você vai chegar na página 32. É lá na página 32 que ele fala sobre o Exitex e sobre o que os países eles podem fazer para coibir a fuga de capital. Esse documento aqui ele é bem interessante, ele traz bastante coisa, bastante dado, né? E pelo que eu tô vendo, cara, assim, o governo não tá preocupado em conseguir tributar rico ou em conseguir gerar justiça social. O que me parece aqui é que eles querem ter um sistema e números mais próximos dos números que são praticados nos países. Não é sobre efetividade na cobrança do imposto. Algo que me parece aqui é sobre, pô, se os Estados Unidos têm um tributo ali de 40%, 30% e sei lá, a França 60%, pô, vamos aproximar isso aqui para não ficar tão feio no gráfico, né? Mas aí eles podiam também dar uma colher de chá pra gente, né? Nas pessoas normais, os meros mortais, e também entregar os mesmos benefícios que eles têm.
E semana que vem também eu queria trazer um quadro. Essa semana não vai dar pra ter, né? O quadro, 2 quadros que eu queria trazer que não vai dar. E o primeiro deles é qual? É o Chora que eu leio, cara. Olha isso aqui que interessante, ó. A ideia do Chora que eu leio, né, esse quadro aqui, é que a gente possa conversar. Então, se você quiser mandar alguma pergunta, alguma consideração, vou botar um e-mail aqui. Eu devia ter botado um atalho aqui. Botei um monte de modelo 3D, um monte de negócio e não botei um e-mail. Aí, ó. Manda seu e-mail para r.anjos2025@gmail.com, que eu vou ler sua mensagem, eu vou responder sua pergunta. Eu acho que vai ser um quadro bem legal futuramente, a hora que tiver mais material pra gente poder trabalhar, beleza? Já tem algumas perguntas aqui, já tem algumas considerações do Jaque Ueda. Eu te vejo acompanhando bastante aqui, cara, há bastante tempo. Falou aqui, ó: moro fora, meus sogros estão querendo dolarizar o patrimônio deles. Qual que seria a melhor forma? Eles ainda moram no Brasil. Cara, depende do volume do patrimônio. O pessoal fala muito assim, offshore é a partir de tantos milhões, holding é a partir de tantos milhões, trust é a partir de tantos milhões. Quando você for pensar em dolarizar, as primeiras coisas que você tem que considerar são 3. Proteção do patrimônio, onde que tá esse patrimônio aí que você está investindo, se não é um país muito zoado, se não é um país muito perigoso. Eu vi muita gente comprando mini trust há um tempo. E mini trust é assim, é um produto que eu não gosto, porque ele trava seu dinheiro, né? A maioria dessas mini trusts aí que tem no mercado, ele trava seu dinheiro, ele funciona como se fosse um seguro. E ele te obriga a investir anualmente. E se você quer sair antes, cara, é uma merda. Eu posso falar disso na semana que vem, dar uma aprofundada, mas é um produto terrível. E eles vendem como um benefício, por quê? Porque eles falam assim, cara, o imposto de herança nos Estados Unidos, ele é de 40%. Então, se você não tiver uma forma de proteção sucessória, você vai se ferrar, você tem que pagar 40%. Ou então eles pegam e te colocam ali numa corretora como a Avenue, sabe? Ou então os assessores vão te botar para fazer um stock picking muito louco ali. E nenhuma dessas soluções eu acho que são muito boas. Por que essas soluções não são boas? Porque os assessores geralmente vão te colocar em fundos mútuos muitas vezes, ou então o stock picking tende a não ser tão eficiente. O que eu gosto mais é de investimento através de ETFs. Agora, para encontrar a melhor carteira para você, em termos de uma estruturação de carteira, aí tem que procurar um bom advisor para te ajudar. Eu sempre indico o Daniel Stapp, gosto demais do trabalho dele. Eu acho que é um cara que tem um know-how assim, excelente. E ele, com certeza, um cara desse vai poder te ajudar. Se você for começar a investir na pessoa física, o que eu vejo muitas pessoas fazendo aqui no Brasil é iniciando por uma corretora como a Interactive Brokers. Por que Interactive Brokers? Porque é uma corretora que tem acesso a ETFs em países em que o imposto de herança ele é isento para investidores estrangeiros, como, por exemplo, a Irlanda. Então, se você tem $1 milhão, por exemplo, e você quer investir na pessoa física, se você coloca em ETFs na Avenue, que são ETFs americanos, os seus herdeiros eles estão sujeitos ali a um imposto de uns 40%, de até 40%, né? E tem uma isenção inicial de $60 mil, depois vai de 18% até 40%, para a informação ficar mais precisa. O que exceder $1 milhão é tributado em 40%. Então, é um imposto que é bem pesado. E se você investir numa conta individual e não fizer algum tipo de planejamento sucessório, vai ter que passar por inventário, por exemplo, no Brasil, vai ter que passar por inventário probate nos Estados Unidos e também vai ter que passar por um processo de apuração de imposto nos Estados Unidos. Tem que contratar contador, tem que contratar advogado do Brasil, contratar advogado americano. Na Avenue, você pode fazer um negócio chamado TOD, que é um Transfer on Death, é um documento que você preenche ali e coloca os beneficiários. Esse documento, ele evita o inventário no Brasil e evita o inventário lá nos Estados Unidos, o probate. Mas ele não evita o imposto, que vai até 40%, entendeu? É por isso que eu não gosto muito assim de produtos americanos para pessoas que estão investindo, estão começando a investir ali e tudo mais. Qual que é a outra solução? Os ETFs irlandeses, por exemplo.
junta a facilidade de investir nos ETFs, que eles resumem ali basicamente sua carteira aos índices. Então, por exemplo, eu tenho 5 ETFs na minha carteira internacional. Só invisto fora, né? Assim, eu tenho 5 ETFs. E eles resolvem minha vida. Eu devo investir neles pelos próximos 30 anos aí, sei lá, 20 anos. Mesma coisa. Não tem que mudar, sabe? Mas por que na Interactive Brokers? Porque esses ETFs, eles são produtos irlandeses. Por exemplo, vamos supor que você pega o EWZ. Ou então vamos supor que você pega o IVVB11. O IVVB11 não é um ETF brasileiro que investe nos Estados Unidos? Como ele é um ETF domiciliado no Brasil, você tem que passar pelo processo sucessório, caso você faleça, ou caso sua esposa faleça, por exemplo, no Brasil. Agora, você pode ter também o IVV. O que é o IVV? Ele investe basicamente na mesma coisa. Porém, ele é um produto americano. Então, se você falece, você tem que passar pelo processo sucessório lá nos Estados Unidos. Você, sendo brasileiro, passa também aqui no Brasil. Tem que pagar imposto nos Estados Unidos. Beleza? E investindo no equivalente a esses ETFs na Irlanda. Cara, basicamente o mesmo produto, só que você está investindo no produto domiciliado na Irlanda. E como ele está domiciliado na Irlanda, você não vai pagar o imposto americano, embora você esteja investindo numa corretora americana. Eu quero simplificar essa informação no próximo programa, porque eu acho que vai ficar mais organizado. É uma coisa meio complexa, mas isso aqui basicamente deriva de um negócio chamado de teoria das bandeiras. O que é a teoria das bandeiras? É você pegar a vantagem, cara, de cada país. Você pega a vantagem ali de cada país, né, da Irlanda, Brasil, Estados Unidos, e você vai aproveitando cada uma dessas vantagens para que você se resguarde. Então, ao invés de ficar esperando ali passar o presidente que você quer para diminuir o imposto de herança, você leva seu patrimônio para um país que não tem esse imposto de herança, né? E que às vezes tem ferramentas para evitar também o inventário. Então, o que eu acho que seria melhor aqui, eu divaguei demais, cara, né, na sua pergunta, né? O que seria melhor para os seus pais, né? Seus sogros que querem investir fora do Brasil? O que eu acho que é o ideal é ver qual que é esse montante. Se for um montante ali superior a 500 mil, 700 mil dólares, às vezes já compensa falar com a gente aqui, né, pra gente poder dar um direcionamento, fazer uma análise um pouco mais cautelosa. E depois que a gente entender um pouco, provavelmente a gente vai direcionar os seus sogros ali para um advisor que tenha conhecimento e que possa montar uma carteira bacana. E também, caso seja necessário, fazer uma estrutura offshore para comportar esses ativos. Pode ser que você não precise também de uma estrutura offshore, cara. Tá tudo bem. Mas eu acho que o primeiro passo é fazer essa consulta. Faz uma consulta, tira o diagnóstico e depois a gente acha o melhor caminho. Beleza? Já que então é isso que eu acho que é o melhor caminho mesmo. E o Teu Bastos mandou aqui, ó, tô gostando muito. Já que o Eda mandou sensacional esse formato. Agradeço aí, galera. O Teu Bastos mandou aqui, ó, você acha Bitcoin é uma boa forma de tirar o patrimônio do Brasil e dolarizá-lo? Cara, eu gosto bastante de Bitcoin. Eu tenho Bitcoin também. Eu não sou maximalista, né, ali em termos de... Tem gente que tem só Bitcoin na carteira. Cara, eu acho um ativo bem legal. Eu acho a filosofia por trás bem legal. Eu acho que uma das coisas que hoje me preocupa um pouco no Bitcoin é a segurança que as pessoas que investem no Bitcoin têm em achar que ele tem privacidade absoluta. Eu não acho que o Bitcoin ele tem essa privacidade absoluta. Entende? Ele é inconfiscável, beleza. Mas eu atendi muita gente no final do ano passado, que achava, que pelo fato dele ser inconfiscável e tudo mais, que a pessoa não precisaria declarar o Bitcoin. E aí o cara comprou Bitcoin lá em 2013, aí chegou 2024, tá com uma fortuna acumulada e que ele não consegue acessar esse dinheiro. Porque ele sonegou durante todos esses anos. Ele devia ter declarado, entende? Na primeira oportunidade que ele teve, ele devia ter declarado. Ele não ia pagar imposto se ele tivesse declarado. Você só paga um imposto sobre Bitcoin, vamos supor que você comprou por 10. Agora ele vale 1 milhão, você só vai pagar ganho de capital na hora que você vende. É isso, você só vai ter que pagar ganho de capital na hora que você vende. Então, cara, faz a declaração ali do Bitcoin, porque é uma coisa que me preocupa. A galera é muito corajosa, né?
E eu acho que o futuro a gente vai ter cada vez menos privacidade. E na sua vida privada, sei lá, às vezes você tá pensando hoje só em você, você tá pensando que você, não tem filho, você não tem muitos bens, mas a tendência é que você vai juntando cada vez mais bens, né, na sua vida, pô. Você vai acumulando, vai comprando casa e tudo mais. Já pensou se lá na frente descobrem que você sonegou durante esse tempo todo? Beleza, eles não vão conseguir executar as suas criptomoedas, mas eles podem executar, de certa forma, os seus bens. Isso não é nem uma coisa que eu, Rafael, assim, tô falando da minha cabeça. Eu não entendo tanto, assim, da tecnologia, embora eu goste bastante do formato. Isso é uma coisa que eu vi no Bitcoin Conference desse ano, e que foi trazida pelo Edward Snowden. Deixa eu mostrar aqui pra vocês Deixa eu achar aqui procurar ao vivo aqui, galera. Quem sabe faz ao vivo. O VT do Edward Snowden. Bitcoin Conference. Cara, o pessoal acha que o Bitcoin, ele é uma coisa que é... A galera acha que o Bitcoin é uma coisa que é por privacidade total e tudo mais. Não é. E esse foi a principal preocupação do Edward Snowden na Bitcoin Conference 2024. Então assistam esse vídeo depois aqui do Edward Snowden e tentem entender um pouco do que ele está falando. Ele está falando justamente das pessoas que sonegam e das pessoas que confiam nessa privacidade do Bitcoin, até mesmo das pessoas que usam o B2B, ali o B2B não, o peer-to-peer, né? Que é quando você faz a transferência da criptomoeda diretamente para outra pessoa sem passar por uma corretora. Porque hoje, quando você passa por uma corretora, a corretora vai pedir pelo menos os seus dados iniciais ali para fazer o seu cadastro, né? Ou então vão criar uma série de limitações, de você não poder sacar, de você não poder fazer transferência. Aí quando você vai colocando seus dados, CPF, nacionalidade, nome completo, eles vão criando ali um dossiê sobre você. E quando você cruza essas informações, fica muito fácil para esse pessoal identificar quem que é você, para quem que você transferiu. E às vezes, mesmo você tendo total cuidado, você sendo muito cuidadoso da forma que você trabalha com seus investimentos, pode ser que a outra pessoa ali que você está negociando, ela já seja uma pessoa que está doxada. Então, o que eu recomendo em termos de criptomoeda, olha, eu gosto da tecnologia, mas isso não muda o fato de que, de certa forma, cara, é uma aposta. E para apostas, eu deixo ali o patrimônio entre, no máximo, de 5 a 10%, sabe? Do seu patrimônio total ali para o longo prazo. É o que eu acho mais prudente. E também você tem que entender muito da tecnologia. Como que faz a custódia, se você vai fazer na hard wallet, na cold wallet, como que você vai guardar essas senhas, se você vai... Entende? O intermediário. Então tem muitas coisas ali que eu acho que, de certa forma, é inacessível para o grosso da população. Se você parar para pensar, cara, o grosso da população, até pouco tempo atrás, não sabia fazer um Pix direito. Eu acho que o Pix ajudou, né? A gente, de certa forma, se familiarizar com essa tecnologia. Mas eu acho que é uma boa forma, é um excelente... Eu gosto bastante do produto, da moeda, da criptomoeda e tudo mais, como uma forma ali de diversificação. Mas é uma coisa muito recente, tem que tomar cuidado. Eu não botaria um percentual muito alto ali do patrimônio nisso, não. Mas eu acho que tem que ter. Eu acho que é uma excelente tecnologia, beleza? A Mônica mandou aqui, ó, boa tarde, Mônica. Poxa, minha internet está travando. Ô, gente, será que está travando mais para alguém aí? Aqui, aparentemente, está de boa. Mas não sei o que falar para vocês, beleza? Então, é isso, galera. Não esquece aí. Mande seu e-mail para r.anjos2025@gmail.com, beleza? E na próxima live a gente vai poder conversar um pouco melhor. É um problema. Felizmente aí deu uma travadinha aqui, mas vou tentar melhorar aí para a próxima, beleza? É isso, galera. Esse foi o GRU FM. Espero que você tenha gostado do formato. Vou tentar dar uma melhorada aqui em termos da internet para a próxima, beleza? Essa é a primeira edição. Eu vou subir depois lá no Spotify, no YouTube, né? Então, gente, até o próximo episódio. Nos vemos. Grande abraço. Beijo na bunda. Tchau, tchau.
última saída do Brasil é no GRU-FM. A 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 última saída do Brasil é sair do Brasil.